Seguindo com o nosso tarô de hoje, agora a gente vai fazer a leitura da segunda opção, a pedra âmbar. E nós saímos aqui, no fundo do deck a gente tem o rei de paus. Aí nós abrimos a mesa com 9 de paus, rainha de paus e 3 de paus. Sim, vocês não estão loucas, saiu tudo do mesmo naipe. A gente tem aqui a energia do rei de paus, é uma energia muito bacana, porque ela fala do caminho do sucesso, sabe assim? O rei de paus, ele vibra nessa energia de liderança, de sucesso, de coragem, e ele tem um poder de decisão único. Então, é você no controle daquilo que você quer. Você sabe decidir as coisas que você quer. Você sabe fazer a coisa acontecer, entende? Talvez você ainda não tenha descoberto isso. Por que eu tô falando? Porque a gente tem uma outra carta que fala de sucesso. O sucesso batendo a sua porta. Mas ele traz um alerta da necessidade de você entrar em ação, entrar em movimento para poder fazer com esse sucesso se manifeste na sua vida. Mas ele tem essa carta também, ele fala que é um sucesso, mas é preciso se movimentar. Por quê? Ele traz um alerta que às vezes a gente fica empacado numa história, numa situação que a gente não solta. Sabe aquela coisa, no largo osso? Ou parece um burrinho empacado? Sua mãe não falava assim que você era criança? Parece um burrinho empacado. É mais ou menos isso, é nessa energia. Então, essa energia te prende, não te deixa avançar. E o que acontece com isso? Entra o 9 de paus aqui, que é a carta da exaustão. Você fica cansado, porque você faz, mas não tá saindo do lugar. Talvez aqui seja um convite para você rever essas coisas, entende? Continua fazendo, porque se você tá com a energia do 9 de paus, você tá fazendo alguma coisa, mas talvez não esteja fazendo da maneira correta. Ou não está enxergando que você faz e não avança, porque você tá preso numa situação que já não serve mais. Essa carta fala do sucesso batendo na sua porta, mas você não consegue abrir porque você está preso num outro lugar. É como se você estivesse preso num quarto, sabe, com uma porta trancada, e a pessoa está batendo lá, o sucesso está batendo na sua porta, e você não tem como acessar lá, porque você está preso aqui. É mais ou menos isso. Então, é um momento aqui, um convite para você rever essas coisas, pensa em todas as áreas da sua vida, veja onde você está indo, que você não consegue avançar, e tenta ligar uma coisa à outra, porque às vezes as respostas elas não são tão objetivas assim. Às vezes ele fala com a gente nas entrelinhas, né? A gente precisa fazer essas conexões. Por quê? Se a gente tem um casal na mesa, né? O rei e a rainha de paus. O rei é o cara da decisão, é o cara da liderança, é o cara do sucesso, né? É a energia que te joga num lugar que você nunca imaginou. E isso é muito legal. Mas a rainha de paus, ela é a rainha do amor e da compaixão. Ela é, sabe, aquela coisa boa. Quer dizer, ou seja, ela tem uma coisa mais amorosa, que ela sabe lidar com as situações de uma maneira mais delicada, mas esquecendo da força da rainha, né? E ela é uma rainha também que fala de poder pessoal, né, de coragem, de magnetismo. Então você tem tudo isso a seu favor, mas você precisa saber enxergar, detectar onde você está preso, que você não consegue avançar com todas essas energias, porque essa também, apesar do cansaço, ela é uma carta que fala que você não desiste. Mas olha a contradição, aqui você está preso numa coisa e você não desiste de uma, mas está preso na outra. Vamos entender assim, como se você não pudesse ter as duas coisas? Você tem que soltar essa para você abrir espaço para essa. É mais ou menos isso. A gente pode ter tudo o que a gente quer. Claro que a gente pode fazer e ter tudo o que a gente quer. Mas nessa situação, me dá a intenção de que você tem que liberar espaço para que algo novo aconteça e chegue na sua vida. Não sei. Eu não posso te dizer o que é, porque isso é uma leitura geral. Mas a gente traz a energia, traz a informação para você poder pensar e detectar onde você está preso. O que aconteceu que você não consegue seguir em frente sem isso? Que você não consegue movimentar a sua vida para chegar nessas conquistas todas? Você está preso em algum lugar, você está presa em algum lugar. Então é importante olhar para isso. Aí a gente tem aqui uma outra coisa importante que é legal a gente falar, que a cartinha do Ho'oponopono, ela veio com uma energia do eu te amo, pai. Como o rei de paus é um cara muito enérgico e ele pode pilhar as pessoas
em volta dele, mas pode ser uma pilha que tipo, bora, vamos lá fazer e tá tudo certo, mas também pode ser uma coisa que te deixa apreensiva, pode ser alguém com uma energia muito autoritária em cima de você, né? E isso é importante você ver também. Isso aqui eu acho que é um caso bem específico, assim, acho que talvez não seja para todo mundo, mas essa figura me remete ao pai. Por quê? O eu te amo, papai, vem falar para você que muitas coisas acontecem na sua relação com seu pai. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ele. É hora de amar, perdoar, soltar e deixar ir. Então, quando a gente pode pensar que pai e mãe, nós somos meio a meio, né? Então, essa treta, às vezes, com o pai ou com uma figura masculina muito próxima, que tenha uma autoridade sobre você, de repente pode pegar um pouco, né? Então, talvez resolver esse problema, esse impasse, essa treta, possa ser o caminho para que você entre em movimentação. Às vezes a gente não consegue avançar porque a gente está preso numa dor, numa sofrência, numa falta, né? E isso pode realmente bloquear a nossa vida de várias maneiras. Então, se você tem um problema com o seu pai ou com alguma figura masculina, com energia masculina muito forte, sugiro você olhar para isso, né? Todo mundo que está aqui no grupo, eu imagino que tem uma pegada mais espiritualizada, né? De repente uma constelação, de repente um próprio Ho'oponopono, para você limpar essas memórias com o seu pai. Porque às vezes aconteceu alguma coisa que te travou lá no passado, você não tem nem ideia disso, porque o nosso subconsciente, ele adora pregar essas peças. A gente segue a vida achando que tá tudo bem, mas a gente tá travado em algum lugar que a gente nem sabe, né? E às vezes uma treta com essa figura masculina pode realmente ser uma prisão emocional, uma prisão mental que a gente não tem consciência. Então, às vezes pode ser que o tarô esteja te falando, vá olhar para isso, vai entender isso e vai curar isso na hora que você detectar o que está acontecendo, entendeu? E se você tem essa noção de que é o pai ou alguém muito próximo de você, tenta uma constelação. A constelação pode te ajudar. E o Ho'oponopono sempre, né? Pode fazer os dois simultaneamente. Faz lá a constelação, mexe no seu campo, né? E faz. Divino Criador, limpa em mim as memórias que eu compartilho com meu pai que me prende nessa situação. Mostra pra mim, né? E ele vai mostrando conforme você for avançando, né? Porque ele só mostra pra gente aquilo que a gente tá pronto pra curar. Se a gente não tem uma estrutura emocional para poder lidar com o problema, ele não traz. Ele indica, mas você vai acessando isso aos poucos, porque ele sabe que isso machuca, né? Então o Ho'oponopono tem dessas também, né? Você vai limpando, é como se a gente fosse tomando uma sopinha pelas bordas, sabe quando tá quente? Vai tomando pelas bordas, vai diminuindo, o miolo vai ficando mais friozinho, a boca vai ficando mais aquecida, junta as duas temperaturas que ficam num equilíbrio bacana, para você não acabar o seu prato com frio, nem também queimar a sua língua, sabe assim? A energia de limpeza, pra gente mexer nas nossas memórias, Deus vai fazendo assim também, que a gente vai avançando, vai se fortalecendo para que a gente possa avançar em outros níveis, né? E indo para coisas mais complexas, vamos chamar assim. Então, talvez, se essa parte da leitura ressoou com você, pode ser bem bacana você procurar um constelador para você começar a trabalhar isso, para você sair dessa energia do burrinho empacado, né? Porque a gente tem que avançar. A gente tem que avançar pra gente sair da exaustão e sair conquistando tudo que tem pra gente, né? Então, fica aí a dica pra você. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ressoado com vocês. E no próximo mês a gente tá de volta aqui com mais as energias do tarô, certo? Um beijo enorme, fiquem com Deus, boa semana a todos e até a próxima. Fui.